É uma alegria bem grande voltar a essa casa de Francisco de Assis, não para palestrar, porque eu não sou palestrante, não cheguei a tanto ainda, mas para uma conversa em torno do Evangelho de Jesus, esclarecido então pela doutrina espírita. Trago o abraço da Federação Espírita Pernambucana, um abraço de todos nós. Mas vamos então ao comentário do Evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16. Todo esse capítulo é um capítulo extraordinário, pleno de conhecimento. Eu gosto muito dele, até porque ele trata de questões bem atuais. Conta o Evangelho, então, que determinado jovem, quando chegar em casa, pega o Evangelho e relê. Faz assim. Determinado jovem, determinado mancebo, se aproximou de Jesus. E eu fico imaginando aquelas tantas pessoas que se aproximavam dele. Alguns para conhecer melhor, se esclarecer melhor acerca da sua trajetória. Outros para provocá-lo, para acicatá-lo. Esse moço aqui, que nós vamos comentar hoje, era o moço interessado em ser melhor. Então, o moço procurou Jesus e se dirigiu a ele assim. Eu vou ler por aqui. Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Presta atenção. Respondeu Jesus, por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Nós sabemos que Jesus é o nosso melhor guia e modelo, aquele supremo modelo que já passou entre nós. Mas não é curioso que Jesus responda assim, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. E continua. Se queres entrar na vida, ou seja, na vida eterna, guarda os mandamentos. Não era um moço sem instrução. Era um moço que conhecia muito bem o que era necessário para evoluir enquanto espírito. Mas ele pergunta, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o moço pergunta, que mandamentos? Lembra quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas dá-la cumprimento? Esse moço conhecia os mandamentos. E Jesus repete então para ele, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele falou daquilo que o moço já sabia. Aí o mancebo olha para Jesus e diz assim, eu tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. E aí tem um aspecto interessante. Tenho guardado esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Quando a gente é bem pequeno, não é, Sônia? É fácil a gente cumprir aquilo que se manda a gente fazer, aquilo que se pede. Mas quando a gente chega à mocidade, aquele homem velho que ainda existe dentro de cada um de nós, teima em vir à tona. Então, cumprir esses mandamentos bem jovenzinho é fácil. Mas cumprir esse mandamento, enquanto entra em luta e em contenda com o próprio homem velho que está dentro da pessoa, é algo mais complicado. Mas ele diz que cumpre os mandamentos desde a mocidade. Ou seja,
É como se o homem velho não tivesse brigando muito com os mandamentos que ele estava cumprindo. Aí ele olha para Jesus e diz assim: se cumpro os mandamentos e quero chegar à vida eterna, que é que me falta? Ou seja, eu já faço tudo. O que é que falta? E Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, segue-me. Eu acho interessante as formas como Jesus se serve desse segue-me no Evangelho. Nesse rapaz, ele diz que para segui-lo, é preciso que ele venda o que tem para seguir. Mas vocês se lembram que no mesmo Evangelho, Jesus vai passando lá pela banca de um cobrador de imposto, Mateus, e diz simplesmente, segue-me. Não perguntou se tinha causado dificuldade a alguém, se tinha prejudicado alguém ou a si mesmo. Perguntou absolutamente nada. Simplesmente convidou, segue-me. Então, Jesus usa esse chamamento de acordo com cada pessoa. É que Jesus, para além das aparências, ele fala ao coração de cada um de nós. Quando alguém perguntava alguma coisa, ele era capaz de perceber o que então gerava a disposição para que aquela pergunta fosse feita. O que andava então no coração daquela pessoa, e ele respondia para além das aparências. Falava ao coração. Continua Jesus. Vende o que tem e segue-me. E esse mancebo entristeceu-se, foi embora e não voltou, porque tinha, diz o Evangelho, muitos bens. Saiu dali e uma vez se afastaram daquela ambiência. Imagina a curiosidade dos discípulos, ali pertinho, esperando que Jesus fizesse algum comentário a partir daquela circunstância. E muitas vezes isso acontecia. Passado determinado evento naquele encontro, as conversas particulares de Jesus com aqueles que estavam mais próximos dele. Partido moço, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Os ricos daqui não se apavorem. Todos vão para o reino do céu. Digo-vos, em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. E acrescenta algo memorável. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha que coisa complexa. Imaginemos agora quando Jesus diz, só Deus. Só Deus é bom. Sabemos que o próprio Jesus é caminho, verdade e vida para Deus. Como ele coloca determinados exemplos que está muito além da própria pessoa. Por exemplo, de vez em quando nós imaginamos o que seria nosso modelo de sucesso, modelo de coisa boa, a gente escolhe uma pessoa. Ah, fulano, eu queria ser semelhante a ele. Mas, de repente, aquela pessoa perde a graça para nós e a gente escolhe um outro modelo. Meu modelo não é mais fulano, é cicrano. E a gente sai a vida inteira escolhendo novos modelos. Então, Jesus deu logo o modelo definitivo. Porque é impossível igualar Deus em bondade.
Ninguém pode igualar a Deus em nenhuma das suas perfeições. Então Jesus dá logo aquele modelo máximo, que é o do próprio Pai, porque a pessoa nunca possa mudar de modelo durante toda a sua caminhada. Aliás, ele usa do mesmo raciocínio em outras circunstâncias. Lembra quando ele diz, sede perfeitos, como perfeito é meu Pai que está nos céus? Pergunto, algum de nós pode ser tão perfeito quanto Deus? Não! Mas naquela perspectiva de que a gente vai mudando de modelos, Jesus então bota naquela impossibilidade. Mas no mais alto de todas as coisas, no próprio Pai, Deus, o modelo definitivo então de perfeição. E voltando àquela questão do jovem, o que ainda me falta? Vai, vende o que tem e distribui com os pobres. É emblemático isso. Parece, quando a gente considera a riqueza nesse primeiro olhar, parece que Deus colocou na mão do homem a riqueza, um instrumento de perdição, um instrumento de inevitável perdição. É rico e está perdido. É essa a primeira impressão. Quem a possuir está fadado a não entrar no reino dos céus. Como algo prejudicial, então, à felicidade futura. E aí a gente pensa, mas Jesus não disse que nenhuma das ovelhas do rebanho do seu pai se perderia? Como existe, então, uma classe que definitivamente não chegará aos céus? Olha só. E a gente pensa na aquisição da riqueza. Será que essa riqueza foi adquirida de forma lícita ou ilícita? Aí é diferente. Não é? Só cá entre nós. Porque é um assunto tão contemporâneo. A construção da riqueza, a construção do patrimônio. É claro que se ela for adquirida de forma ilícita, a ascensão espiritual vai ser mais difícil, vai ser mais demorada. Da mesma maneira que a gente deve perguntar como aquele que muito tem usa então a facilidade do ter. Muitas vezes, quanto mais tem, mais quer. E nesse tanto querer, já não se importa mais se deve passar por cima de todo mundo, lança mão de todos os meios possíveis para ter. Complicando então a própria existência. Comprando muitas vezes até consciências para aumentar o patrimônio. Meus irmãos e minhas irmãs, o que o Evangelho, de maneira geral, nos diz é que a riqueza é uma prova e talvez a mais arriscada das provas. Quantas vezes chega ao centro espírita irmãos com extremas dificuldades materiais mesmo, buscando solução para seus problemas, se bem que o problema, a questão do centro espírita, o papel do centro espírita não é resolver problema de ninguém. Vocês conhecem gente sem problema? Todo mundo tem. Na casa espírita, a gente aprende a pedir a Jesus alegria, coragem e bom ânimo para enfrentar as dificuldades de hoje e aquelas que com certeza virão amanhã. Não é assim? É. Então, dificuldades há em quem tem pouco, em quem não tem nada, mas em quem tem muito também. Porque neste mundo de expiação e prova,
as contingências, as dificuldades são para todos. Então, a riqueza é uma prova, e uma das provas mais difíceis. Da mesma maneira que a riqueza não é contra a lei do progresso. A lei do progresso que é a lei de Deus. Aquele que mais tem a responsabilidade de bem investir em seu próprio benefício e em benefício do próximo. Lembra daquela parábola dos talentos? Lembra? Aquele senhor que viaja e distribui então a sua fortuna para que os seus servos administrem. Se não estou enganado, foram 3 servos, não é isso? 2 procuraram multiplicar, e considerem aqui talento todas as possibilidades de riqueza, não só a riqueza material, o dinheiro, não é? Mas aquilo que você traz de melhor dentro de si. As suas virtudes, as suas potencialidades. Mas um resolveu enterrar o tesouro com medo. Multiplicar em favor de si mesmo e em favor do próximo. Então, quando se diz que a riqueza é fonte de males, pode ser sim. Mas o mal não está na riqueza em si. O mal está no possuidor da riqueza. Não é a riqueza que é má, é naquele que possui. Mas há uma outra coisa bastante interessante. Aqui no Evangelho, um capítulo dialoga com o outro, conversa com o outro. Eu fico imaginando Jesus, nesse episódio do mancebo, depois daquele diálogo, e fechando essa conversa com os discípulos, dizendo: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Todos nós sabemos que naquela época, aquela região estava sob o domínio romano. É isso. Impostos cada vez mais pesados. Aquela população inteiramente supliciada. Então, ser cobrador de imposto era algo terrível. Então, as pessoas se sentiam massacradas, oprimidas. Uma minoria cada vez mais rica, oprimindo aquela população inteira, tirando ali a todo custo, enriquecendo a todo custo. Então, a ideia que se fazia de rico era não só de que não entrava do reino dos céus, mas não era boa coisa. Imagina aqueles que ouviram e que viram essa situação. E num momento depois, sai com Jesus e vão visitar Jericó. Vai pensando acerca disso. Como fica difícil colocar uma datação no Evangelho? Primeiro foi isso, depois foi aquilo. Vamos construir, então, essa coisa na cabeça da gente. Digamos que tivesse acontecido esse episódio com o mancebo. Lá para as tantas, dia seguinte, e essa trajetória é uma trajetória criada por nós, Jesus sai, vai a Jericó, e lá tem um homenzinho, baixinho, que todos vocês conhecem, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, chefe dos publicanos, extremamente rico. Mas com uma vontade enorme de se aproximar e conhecer Jesus. Diz-nos o Evangelho que, como era de estatura baixa,
baixa, sobe então numa árvorezinha ali à beira do caminho, né? Um sicômoro, sobe ali e fica lá em cima, vendo Jesus passar. Jesus vai passando, olha para cima e diz: desce, Zaqueu. Olha a estranheza daqueles que estavam acompanhando Jesus. Mas como? Jesus que disse há pouco tempo que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar? Como se mostra então tão íntimo de um chefe dos publicanos e rico? Que história é essa? Desce, Zaqueu. E aí a coisa se complica. Preciso me hospedar na tua casa. Mais estranheza ainda. Zaqueu desce jubiloso. Eu fico imaginando Jesus indo se hospedar na casa de Zaqueu e os seus discípulos. O que está acontecendo com o mestre? Por que ontem ele disse isso? E hoje vai exatamente comer do pirão de Zaqueu. E lá, eles têm a verdadeira lição da riqueza como talento. Aquele talento que Deus dá para que você utilize da melhor forma possível. Depois daquela conversa ali, Zaqueu, Jesus, os discípulos, aqueles mais íntimos ali, Zaqueu diz: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Quem de nós teria essa disposição aqui em relação àqueles a quem causamos problemas? Hein, Sônia? Imagina. Então, o Evangelho nos dá essa lição dos talentos que se recebe. E Jesus complementa: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar salvar o que estava perdido. Se Jesus considerasse, então, o dinheiro como perdição, como instrumento definitivo de perdição, por que recomendaria, então, aquele mancebo que distribuísse com outras pessoas? Porque nesse raciocínio seria distribuir maldição. Não é? Quem sabe, e aqui um pensamento meu, porque muitas vezes a gente se arvora em seguir alguém, mas como diz o Evangelho, aonde está o teu pensamento, estará o teu coração. Quem sabe aquele moço que ao um sim de Jesus, vem, segue-me, ele estaria em corpo presente ali, mas a cabeça lá no tesouro. Será que o ladrão está pegando o meu tesouro? O que é que está acontecendo? Estava ali presente, mas a cabeça não estava lá. Quantas vezes nós viemos ao centro espírita? E aí não, todo domingo eu vou lá para o Jefa, aí senta ali e a cabeça está em casa. Será que eu fechei a porta? Será que fulano já chegou? Não é? É tão difícil, às vezes, a gente estar por inteiro num canto. Quem sabe este jovem, Jesus disse, olha, ele faz tudo isso, mas ele não tem condição de estar aí inteiramente. Então, recomendou vender os bens, metaforicamente,
para que ele aprendesse a se desligar de alguma maneira daqueles bens e pudesse segui-lo inteiramente. Como acontece muitas vezes no centro espírita. Muitas vezes, todos nós que chegamos ao centro espírita e recebemos daqueles trabalhadores aquele sorriso bonito, aquele abraço, não é? E que a gente se sente tão bem como fui recebido hoje, viu, Sônia? Nem imagina a dor atroz que aquele trabalhador traz. Nem imagina a dificuldade que ele está passando. Mas já tem dentro de si aquele pensamento que chegou ao entendimento e desceu ao coração de que a melhor maneira de ascender espiritualmente, a melhor maneira de superar o homem velho que existe dentro de cada um, é ajudando o outro na sua caminhada. É entender o outro a caminho da luz como nós estamos. Quando você chega ao centro espírita, ninguém te pergunta que besteira você cometeu. Se atrapalhou alguém, se criou algum problema a alguém, você é visto como alguém a caminho da luz. E que é preciso, juntos, seguir em frente, seguir adiante. É preciso que se pense, então, no papel social da riqueza. E aqueles que muito têm e que está aqui, pense no papel social daquilo que tem, em seu próprio benefício e em benefício do próximo. Aquele jovem, mesmo fazendo ou cumprindo todos os mandamentos, ele sabia, ele o disse, mas procurou Jesus para perguntar, o que é que me falta então? Então, dentro dele, ele já sabia que tudo que ele fazia ainda não era tudo. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Por isso buscou Jesus. Mas é tão difícil mudar. Não é fácil. Mergulhar em si mesmo, profundamente. Observar o homem velho que mora dentro de si, sem medo, sem receios. Deixar que a luz do Evangelho penetre ao mais profundo de si mesmo. É muito difícil. Deixe-me repetir uma coisa que, se me assistirem em outro canto, vai dizer, está repetindo a mesma coisa em tudo que é canto. Mas aquilo que eu mais repito é porque eu estou repetindo para convencer a mim mesmo. Muitas vezes até conhecemos tanto o Evangelho ou a doutrina espírita, mas tanto, que se disserem para a gente um trechinho, a gente diz o capítulo, a linha, a página, e se disser a editora, a gente diz até onde está a vírgula e os pontos. Chega perfeitamente ao entendimento. É só pisar no pé de Zé e vocês saberão quem Zé é. Chega ao entendimento, fica difícil chegar ao coração e na hora de ser pleno amor, olha que coisa complicada. Então essas implicações em seguir Jesus, quem sabe, Jesus então não via que aquele jovem poderia ter propriedades inúteis, terras à vontade, e que poderia não dá-las, mas usá-las em projetos sociais melhores. Eu sei que a gente na tribuna não pode dar exemplos
pessoais. Mas eu estou aqui para conversar hoje. Eu lembro que lá na terra onde eu nasci, uma cidadezinha chamada Timbaúba, quem tinha muita terra, às vezes, isso há muitos anos atrás, cedia aquelas terras num processo chamado de meia. Vocês já ouviram falar disso? Cedia a terra, dava semente, às vezes animais, e quando estava em ponto de vender, se dividia ali. Olha quanta maneira boa da gente ajudar. O que se não pode é usar a riqueza para alimentar o orgulho, a vaidade e a ostentação inútil. Um velho amigo dizia, e já disse isso aqui, que pior que a vaidade é a vaidade da humildade. Né? Tem gente que para parecer humilde nem anda, desliza. Então, é preciso então que essa vida terrena que passa breve, é breve. Sabe aquele dístico latino, sic transit gloria mundi, a glória do mundo é passageira. É preciso aquele que muito tem, tirar as melhores que tem, as melhores lições do que possuem, para que uma vez partido ao mundo espiritual, leve aqueles tesouros que a traça não rói, que a ferrugem não come, porque a porta é estreita. E o que a gente deve levar são os tesouros morais. Mas é preciso também que a gente se lembre que, mesmo desencarnado, a gente continua apegado aos tesouros materiais. Quem lida com reunião mediúnica, muitas vezes, comparece lá o espírito. Por que venderam a minha casa? Por que minha mulher casou com outro? Por que estão usando as minhas coisas? Por que eu estou dentro de casa falando com minha mulher e ela não responde? Apegado ali ainda. Numa situação dessa, de diálogo mediúnico, você nem pode dizer para ele que ele já morreu, senão ele morre de novo. De susto. Apegado às coisas materiais. Então imaginemos essa evolução de cada um de nós, essa ascensão de cada um de nós em direção a páramos mais altos e lá a porta estreita. Mas eu carrego ainda o meu tesouro imaginário como se material fosse aqui no meu pensamento. E vou naquela escada, subindo. E quando eu chego lá diante daquela porta, é como se eu estivesse carregando um fardo material enorme e eu não consigo passar. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá o recurso da reencarnação para treinar o desapego, para nos ensinar a adquirir valores verdadeiros, fortuna verdadeira, virtudes. Chego diante da porta estreita e não me desvencilhei de todas as coisas. Então Deus me dá a oportunidade de voltar pela reencarnação, fazer melhor o dever de casa e voltar melhor então. Mas os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? E Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão.
o Evangelho segundo o Espiritismo comenta, é complemento da máxima, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Todos nós estamos sendo trabalhados nesse sentido. E não só aquele que tem muito dinheiro, mas muitas vezes a tralha é tesouro de cada um de nós, não é? Eu posso precisar amanhã, aí vai enchendo uma gaveta de coisa. Ah, mas eu posso precisar de caixa de fósforo queimado, aí guarda mais aquilo. Daqui a pouco, não, mas daqui a pouco eu vou encontrar com fulana e preciso de um vestido assim. Aí vai e se enche de coisa. Compra e compra coisas que nunca vai usar. Estamos chegando em novembro, não é? Então, o banco começa a mandar cartão de crédito para todo mundo. E aí as pessoas começam a imaginar que cartão de crédito é dinheiro no bolso. Gasta. Quando chega em janeiro, quando começa a chegar as primeiras faturas, corre para o centro espírita. Olha, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Tudo está dando para trás. Será que os espíritos podem me ajudar? Olha como o Evangelho nos enche de oportunidades para reflexão no dia a dia, para além das letras. Quando Jesus diz é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, vocês vão encontrar por aí várias interpretações disso. E há uma briga enorme entre teólogos, entre conhecedores, e não vão brigar comigo porque eu sou conversador. Então, se diz muitas vezes que uma mesma palavra era considerada para camelo e para corda. Porque, na verdade, aquela corda grossa de amarrar navios era feito, então, com aquele pelo do camelo e se tomava uma coisa pela outra. Quando eu li isso, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi: aqui a gente tem manga de camisa, manga fruta, não é? E outras palavras assim. Nesse caso, se tomava o camelo por aquilo que era fabricado com os pelos dele. Então, era impossível, então, uma corda grossa passar no buraquinho de uma agulha. Só afinando para que ela passasse por ali. Nesse exemplo, era preciso que a gente fosse se desmaterializando, até que conseguisse passar pela porta estreita. Para outros, o buraco da agulha era uma das portas de Jerusalém, aonde os comerciantes chegavam com os camelos carregados, mas não dava que passar. Então teria que se desvencilhar da corda para poder passar, à semelhança da porta do céu, da porta estreita. O homem teria, então, que se desapegar. Havia também uma outra compreensão. Todos queriam ser ricos. Todos ambicionavam. E aí dificultava, então, a encarnação. Era tomado, então, para alguns, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. Alguns consideram que era um dito popular, como hoje a gente diz, é mais fácil dar um nó no pingo d'água do que fulano ter jeito. Outros dizem que era a semelhança
daquelas vigias que existiam na Torre dos Castelos, onde se botava a arma e atirava. Então era mais fácil, então, né, um camelo passar por ali do que um rico, então, se salvar. São as várias comparações, então. Paulo, o apóstolo Paulo, lá na sua carta a 1 Timóteo 6,10 dizia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com tantas dores. Quantas vezes religião e dinheiro se mistura numa combinação meio ruim. Não é verdade? Ter muito dinheiro é presença de Deus na minha vida. Está pobre? Está faltando Deus na minha vida. E aí eu compro um carrinho e boto um adesivo atrás. Presente de Deus. Deus se expressa na minha vida por aquilo que me dá de material. Imagina! Então essa mistura de dinheiro e fé. É claro que quando nós pensamos do ponto de vista das nossas casas, a casa espírita tem uma dimensão material? Tem. Energia, água, luz, uma montanha de coisa. Tem uma dimensão material. E tem também uma dimensão espiritual. Antes que esse nosso Jefa, essa casa de Francisco de Assis, fosse pensada, já os benfeitores espirituais se reuniam e diziam: olha, lá em Piedade vai nascer um cantinho chamado Casa de Francisco de Assis. Vamos convocar aqueles primeiros trabalhadores que vai cuidar da fundação do centro. E aí, de noite, desdobrados, já se encontravam. Muito provavelmente, o quadro que se desdobrava para planejar o Jefa era muito maior do que os dos verdadeiros fundadores, porque alguns desertam, não é? Quando chegam, aí encontram, se perdem pelo meio do caminho, mas aqueles que perseveram, ficam. E funda essa casa aqui, que nos acolhe, que nos dá a alegria, a coragem e o bom ânimo que a gente precisa. Nos acolhe. Mas a equipe de trabalhadores que zelam do ponto de vista espiritual, que zela pelo passe, que zela pela reunião mediúnica, que zela pela reunião pública. Há várias equipes trabalhando aqui dentro. E o que eles esperam é que os trabalhadores encarnados usem os seus talentos, aqueles adquiridos de encarnação em encarnação, para corresponderem à expectativa do alto. Burilar o homem velho, para que essa equipe encarnada e essa equipe desencarnada vibrem num só diapasão. Porque muitas vezes, antes que você diga qualquer palavra a um irmão que chega à casa, já o teu pensamento chegou até ele. Às vezes a boca da gente diz uma coisa e os gestos dizem outro, porque o corpo fala. Os olhos falam. Falamos por inteiro. Então, todo o nosso trabalho, esse romper com o homem velho, que não dura uma única encarnação. São várias encarnações. Para, então,
que um dia, lembra-se de Paulo, o apóstolo Paulo? Lembra quem era Paulo antes das portas de Damasco e depois das portas de Damasco? Lembra ele que perseguia Jesus? A semana passada eu passei a semana inteira falando sobre isso. Lembra quem era Paulo, perseguidor de Jesus, antes das portas de Damasco? Perseguidor não só de Jesus, mas de qualquer pessoa que o seguisse. Ele foi a Damasco para destruir Ananias. E às portas de Damasco encontra Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo foi tão forte na vida de Paulo que ele muda ali. Ele se transforma ali. Transformado a tal ponto de, nesse mesmo diálogo, dizer Senhor, ou seja, reconhecer em Jesus Senhor. O que não reconhecia no momento seguinte. Senhor, que queres que eu faça? E a partir dali, esse autoburilamento. E olha que era um homem com muitos conhecimentos. Mas mudar todos aqueles valores que ele achava que era o melhor de si, porque ele tinha um projeto social de ascensão. E que era preciso não crescer aos olhos dos outros nas conquistas materiais, mas crescer interiormente aos olhos de Deus, para que pudesse ser luz do mundo. Mas com tal pressa se trabalhou, tal foi o investimento que fez, que em determinado momento disse: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Já imaginou, Sônia? Já pensou? De repente, é como se todos aqueles falsos valores, que eram bons, porque querer crescer, ascender, ter fortuna, tudo isso é bom, não é mal, não. A questão é o uso que se faz de tudo isso. Ascender para parecer maior, para ser mais considerado, para erguer-se acima de todo mundo, para mostrar que é melhor do que todo mundo. E olha que Paulo foi desprezado por aqueles que o recebiam, a sinagoga, onde ele ia e era tão prestigiado, tão ouvido. O que é que houve com Paulo? Ele hoje é outra pessoa. Não faz sentido, mas está entre nós. Desprezado, então, por aqueles que o consideravam. Desprezado pelos próprios homens do caminho que não acreditaram na sua transformação. Desacreditado pelo próprio Pai. Olha que humilhação. Querer seguir agora aquele carpinteiro. E mesmo assim, permanecer confiante. Mesmo desprezado, mesmo preso várias vezes, açoitado, passando pelas maiores tribulações, permanecer fiel. Esse processo de transformação do homem, de cada um de nós, é coisa de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito, cada um tem sua medida, cada um de nós. Mas um dia, sim, todos nós seremos anjos, todo dia. Todos nós. Então, como estou lidando com aquilo
que eu considero meu tesouro? Como é que eu estou ligando? Muitas vezes até nós chamamos determinadas viciações como aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum. Ah, não. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Quem quiser que mude, eu não. Quando a gente sabe que a mudança do mundo inteiro ou começa primeiro na gente ou não começa de jeito nenhum. Então, que a gente possa perguntar: o que é que considero o meu tesouro? E como eu estou trabalhando esse tesouro? E estendendo aqui o conceito, não só o tesouro material, mas todos nós, por mais defeituosos que sejamos, mesmo que tenha cometido tantas atrocidades em relação a outras pessoas, digo isso inclusive em relação a mim, há sim, dentro de cada um de nós, coisas muito boas que nós já trabalhamos desde outras encarnações. É só olhar sinceramente para si mesmo e se colocar diante de Deus: Senhor, eis o meu tesouro. Eis as minhas melhores potencialidades. Como posso colocá-las a serviço da humanidade? Na casa espírita, quando nós chegamos com as nossas dificuldades, são defeituosos cuidando de defeituosos. Não é? Gente com dificuldade cuidando de outros com dificuldades. Não há perfeitos entre nós espíritas. Até porque se fôssemos perfeitos, nem estaríamos aqui. Deixe-me repetir uma outra coisa, que gosto de repetir, até porque vale para mim mesmo. Quando se perguntou para Allan Kardec como se reconhece o verdadeiro espírita, e ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para combater as suas más inclinações. Peço licença para dizer isso e não deem tanto valor porque é um Zé qualquer que está dizendo. Costumo dizer que centro espírita é a maior concentração de mal inclinado por centímetro quadrado, tentando se esforçar um pouquinho para ser melhor. Olha como dá trabalho. Mas o relógio olhou para mim ali agora e disse: Zé, está na hora dessa conversa parar por aqui. Um grande abraço, que Deus os ampare, fortaleça, ilumine, que vocês possam receber a intuição necessária para tocar a vida para frente, valorizar o que tem de melhor. Um grande abraço.